Olá, querido povo de Deus, vamos aqui dar sequência aos nossos estudos e eu estarei aqui respondendo a algumas argumentações de um protestante que aí atacou a nossa fé, a Santíssima Virgem Maria, tá certo? Então nós vamos aqui responder algumas de suas argumentações. Ele diz, né, que Maria está dormindo e etc e tal. Vou colocar agora o vídeo dele para vocês, certo? Para vocês analisar o que foi que ele disse e logo em seguida nós estaremos dando a resposta. Veja aí. Maria, nesse momento, ela se encontra dormindo o sono do descanso da alma. Ela não pode interceder por mim ou por você. Porém, não deixa de ser uma mulher abençoada por Deus. E para o missionário Daniel Silveira, né? Eu gostaria que ele respeitasse mais Maria, porque ele diz que Maria é santa e ele não respeita Maria. Olha o que Maria vai dizer no capítulo 1 do livro de Lucas, no versículo 38. Maria está dizendo para você, missionário Daniel, eu não sou santa, meu filho. Então disse Maria, aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra, e o anjo se ausentou dela. Maria disse que ela é uma serva de Deus, não santa. Maria continua aqui respondendo para o missionário Daniel. Então disse Maria, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Então Maria ela não pode ser salvadora, ela não pode ser santa como ele acha. Maria é apenas uma mulher e uma serva. Ela diz que Deus é o salvador dela, certo? Aí ela diz no 48, porque contemplou na humildade da sua serva. Ela não diz que é santa. Aí olha a resposta aqui para calar o missionário Daniel Silveira. Pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada. Bem-aventurada é uma pessoa mais que feliz, só isso. Porque o poderoso me fez grandes coisas. Santo é o nome de Deus, não o meu, ela diz aqui, ó, nas Escrituras Sagradas. Isso aqui tem na Bíblia católica e na Bíblia que alguém chama de protestante. Na verdade, a pessoa que gosta de argumentar, ela não é protestante. O próprio Jesus argumentou. Pronto, meus irmãos, vocês viram aí que ele disse, ó, no começo, Maria, nesse momento, encontra-se dormindo o sono do descanso da alma. Ela não pode interceder, certo? Vamos lá, meus irmãos. Primeiro, que eu quero dizer a vocês, certo? Nós católicos acreditamos firmemente no que está escrito em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15, que é a igreja que é coluna e sustentáculo da verdade. Igreja esta que não pode ser uma protestante, certo? Porque o protestantismo ele veio nascer com 16 séculos de atraso. A igreja nos afirma que Nossa Senhora não está dormindo. Aconteceu a assunção da Santíssima Virgem Maria e nós entendemos isso na Sagrada Escritura em Apocalipse capítulo de número 12, tá certo? Aquele texto já é o suficiente para entendermos a assunção de Nossa Senhora. E a igreja, que é coluna e sustentáculo da verdade, não fala isso que esse protestante falou, certo? Vamos falar aqui nessa questão do dormindo, que os protestantes acreditam, né? Eles acreditam que, por exemplo, os santos da igreja estão dormindo, entendeu? Sendo que na Sagrada Escritura, toda vez que fala dessa dormição após a morte física, né? Vai falar que é o corpo e não a alma. Você quer a prova disso? Aqui, ó. Gênesis, capítulo 4, versículo 10. Se lembra de Abel, que foi morto por Caim? Ele clamava por justiça. Se você sai daqui e vai para Apocalipse 6, do 9 ao 10, vai falar que os mártires clamam por justiça. Veja, então aqui já é o suficiente para entender que não existe essa dormição pregada pelo protestante, tá certo? Meus irmãos, ele falou tanta coisa aqui, maluca, né, que eu tive que anotar aqui para mim não esquecer de nada. Ele disse assim, ó, gostaria que ele respeitasse mais Maria, porque ele disse que Maria é santa e ele não respeita Maria. Ele disse que eu não respeito Maria porque digo que ela é santa. Isso é um desrespeito? Meu Deus do céu.
Daí ele tenta argumentar aqui, usando o texto de Lucas capítulo 1, versículo 38 e do versículo 46 ao 49, que Maria não é santa, ela é serva. Ela é serva. Meus irmãos, vocês sabem o que é que significa a palavra santo? Santa significa separados. Separados daquilo que é mundano, daquilo que é pecaminoso. Então, aqui ele diz assim, ó. Maria diz que é serva e não santa. E o cara ainda fala assim, ó. Ele lendo lá, ele acrescenta coisas ao texto. Ele diz assim, Maria está dizendo para você, missionário Daniel, eu não sou santa, meu filho. Eu não sou santa, meu filho. O cara disse que Maria me diz assim, eu não sou santa, meu filho. Aonde é que está isso na Bíblia? Mas não são os protestantes que dizem que só crê no que está escrito? Ele disse que Maria disse que não é santa porque disse que era serva. Você acha que o que é que faz uma pessoa ser santa? Me diz aí. Não é servir a Deus? Não é se entregar a Deus? Aí o cara diz assim, olha a argumentação como é pobre, como é podre, como é mentirosa, como é de uma extrema ignorância. O cara diz, Maria diz que é santa. Maria diz que é serva, ela não diz que é santa. Olha só. Entendeu? Para você entender, meus irmãos, como os protestantes são ignorantes. Para você ser santo, o que é que você precisa fazer? Não é servir a Deus? Não é se entregar a Deus? Então, o cara dizer que por Maria dizer que é serva, ela diz que não é santa, isso é de um absurdo extremo, meus irmãos. Ele diz também, ó, Maria, ela não pode ser salvadora, ela não pode ser santa como ele acha. Ele diz que eu acho que Maria é a nossa salvadora, não é Jesus que nos salva, é Maria. O que nós católicos acreditamos, protestantes, é que Nossa Senhora é corredentora. Primeiro, por quê que nós acreditamos nisso? Primeiro, porque, olha aqui, deixa eu rachar aqui a lousa no meio, certo? Se você pegar João, capítulo 1, versículo de número 1, vai dizer, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Você vai do versículo 1, vou colocar o pontinho aqui, que significa pular para alguns versículos depois. Versículo 14, vai dizer, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. E lá em 1 João, ó, capítulo 1, do versículo 5 ao 7, vai dizer que o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Então, por que nós acreditamos que Maria é corredentora? Ela cooperou para a nossa salvação. Porque foi em Nossa Senhora que o verbo se fez carne. E o sangue que foi derramado no madeiro, que é o que nos purifica de todo pecado, ele foi gerado pelo ventre de Maria. Então, nós não dizemos que Maria é nossa salvadora e dizendo com isso que desrespeitamos Jesus e que não queremos Jesus como nosso salvador. Na realidade, nós católicos acreditamos que Maria é corredentora. Ela cooperou diretamente para a nossa salvação. Por quê? O verbo se fez carne e habitou entre nós. Se fez carne aonde? No ventre de Nossa Senhora. E o sangue que escorreu no madeiro, que nos purifica de todo pecado, tem o DNA da Santíssima Virgem Maria, certo? Aí o cara diz assim depois, ó, ele lendo esses textos aqui. Santo é o nome de Deus e não o meu, ela diz aqui. Nossa Senhora em nenhum momento disse essa frase. Mas, de fato, Jesus, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, né? Deus Pai, Jesus Cristo e Espírito Santo são santos. É um só Deus em pessoas três. Na verdade, é uma única santidade. E nós somos participantes dessa santidade quando nos entregamos ao Senhor. Aí o cara vai dizer que, não, Jesus salvou Maria. Só que, ó, existe duas formas de você salvar uma pessoa, certo? Vou colocar aqui um bonequinho. Antes de cair no buraco ou depois que cair no buraco, né? Certo?
Jesus é sim o Salvador de Maria, mas foi antes de ela ter algum pecado. Daniel, dá para provar isso na Bíblia? Dá. Judas 1:24 diz que Deus é poderoso para nos preservar antes de toda queda. Então Nossa Senhora foi uma exceção. Nossa Senhora foi a predestinada para ser a mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, certo? Então, meus queridos, aqui está a minha resposta a essas distorções do protestante referente a Nossa Senhora. Veja só o tanto de palavras que ele acrescentou aí na Sagrada Escritura, né? O que não estava escrito, ele disse que estava escrito, né? E não é vocês protestantes que dizem que a gente tem que acreditar só naquilo que está escrito, né? Porque nós católicos, nós temos 3 pilares na nossa fé: a tradição, a Sagrada Escritura e o Sagrado Magistério. Nós acreditamos no que a igreja nos ensina porque ela é que é coluna e sustentáculo da verdade e não a opinião de vocês. Até porque a opinião de vocês chegou com muito tempo depois, não é? Muito tempo de atraso. Então vocês não podem estar com a verdade, porque se vocês estivessem com a verdade, as seitas de vocês não teriam nascido com 16 séculos de atraso. Teria acontecido a Assembleia de Deus, né, como está lá na placa, Universal, Adventista, sei lá o quê, desde lá da época de Cristo. Por que isso não aconteceu? Vocês não estão com a verdade. Vocês distorceram a Bíblia, certo? É isso aí, meus irmãos. Aqui está mais um estudo para vocês. Que Deus possa nos guardar, nos abençoar e que nós possamos continuar respondendo esses ataques protestantes. Quero convidar você a compartilhar esse vídeo, tá certo? E também, meus irmãos, eu escrevi 2 livrinhos, certo? 2 e-books, certo? Digo livrinho porque foram poucos escritos, mas é de uma extrema importância para responder os ataques protestantes, tá certo? Um tem 16 respostas, outro tem 21 ou 22 respostas contra os ataques protestantes. Se você quiser adquirir esses livrinhos, você entra em contato comigo aqui no WhatsApp, tá bom? E aí eu te passo as informações. Eu também tenho um grupo formativo, né? Um grupo informativo, certo? Se você quiser participar, entre em contato comigo aqui no WhatsApp, que eu lhe coloco lá. Desde já aviso, esse grupo é só para informações das minhas evangelizações, tá certo? Pelas redes sociais. E também pelas missões que eu faço, indo aos grupos da formação. Então, fica atento, tá certo? Se você quiser, entre em contato comigo aqui no WhatsApp. Deus abençoe e não esquece, compartilha esse vídeo, dá o like aqui e se inscreve no canal.